Olá, sou Adriano Reis Prazeres Mascarenhas, da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal, no campus de Rolim de Moura. Irei apresentar o trabalho denominado Deformações Residuais Longitudinais para Estimativa das Propriedades Físicas de Madeiras Produzidas em Sistema Agroflorestal. Aqui, nessa slide, vocês podem observar os coautores. Então, esse trabalho ele parte do pressuposto de que os sistemas agroflorestais são sistemas de produção ou agroecossistemas que permitem associar espécies agrícolas, espécies florestais e animais, visando a produção de alimentos de forma menos agressiva aos ecossistemas e, de certa maneira, simulando alguns mecanismos ecossistêmicos. Como uma grande diferença em relação aos sistemas convencionais de produção agropecuária é que a gente tem um componente florestal, que muitas vezes é direcionado para a produção de madeira. Por outro lado, a maioria dos estudos científicos que tratam dos sistemas agroflorestais são focados nas análises e compreensão das espécies agrícolas e animais. Enquanto que a produção de madeira e as características da madeira produzida, elas são muitas vezes negligenciadas. Porém, para a caracterização físico-mecânica da madeira, a maioria dos trabalhos relacionados a esse tema adota o método clássico, que são as técnicas destrutivas, nas quais se faz necessário o corte de árvores, o desdobro das toras e a obtenção de peças de madeira que serão ensaiadas em equipamentos específicos. O que pode ser um dos aspectos que dificulta a obtenção de informações das madeiras produzidas no sistema agroflorestal. Diante desse contexto, a gente pode então incluir como alternativa para a obtenção de dados de forma confiável e mais rápida a aplicação de métodos não destrutivos, que permitem, por meio de informações colhidas nas árvores ou em peças de madeira já desdobradas, correlacioná-las com os dados obtidos por meio dos métodos clássicos. Dentro desses métodos não destrutivos, a gente pode destacar o estudo das deformações residuais longitudinais, que são denominadas de DRL. Essas DRLs, elas basicamente correspondem à leitura das tensões de crescimento formadas ao longo do ciclo de crescimento da árvore. Essas tensões de crescimento são geradas pela própria movimentação da copa da árvore, pela ação de fatores ambientais como força dos ventos, chuvas, influência do manejo em cultivos florestais, espaçamento e tratos silviculturais, e as quais têm uma forte correlação com as propriedades físicas e mecânicas da madeira. No entanto, nesse trabalho nós vamos nos limitar ao estudo das propriedades físicas da madeira, as quais se correlacionam com muitas outras propriedades mecânicas e são um bom parâmetro para dimensionamento desse material para aplicações. Assim, os objetivos desse trabalho, dentre os quais a gente vai delimitar aqui, seria caracterizar a densidade e retratibilidade das madeiras de mogno africano, freijó, paricá e teca, cultivadas em sistema agroflorestal. E para a gente atingir esse objetivo, a gente vai estudar a correlação entre a densidade da madeira e as DRL, a correlação entre as contrações da madeira e os dados de DRL. No caso, as contrações são parâmetros de retratibilidade, que eu mencionei anteriormente, e nós pretendemos aqui estimar a densidade de contrações das madeiras indicadas acima em função dos dados de DRL. Então, esse estudo foi conduzido utilizando árvores cultivadas em sistema agroflorestal, localizado no município de Ouro Preto do Oeste, na estação experimental da CEPLAC. Esse sistema agroflorestal ele possuía aproximadamente 20 anos de implantação no momento do estudo. A região contém aí o tipo de solo, de solo vermelho amarelo eutrófico, e o clima AM, tropical de monções. Aqui nessa imagem nós temos um esquema representando o arranjo espacial e distribuição dessas espécies.
então, que foram cultivadas em renque duplo, né, no espaçamento de 5 por 2,5, 5 metros entre linhas e 2,5 entre plantas. Entre as árvores, né, de freijó, teca, paricá e mogno africano, haviam cultivos, né, de cacaueiros, laranja, cupuaçu, manga, entre outras espécies frutíferas, né? Bom, a avaliação da DRL, a leitura da DRL, foi feita diretamente nas árvores, nas quais foi necessário se realizar, né, a retirada, a remoção das cascas, na região próxima do diâmetro à altura do peito, que a gente chama de DAP. Nesse local nós inserimos o dispositivo, né, que é o extensômetro, também denominado de Growth Strain Gauge, no qual é possível, né, obter leituras da liberação das tensões de crescimento a partir da sua ruptura utilizando um arco de pua, como é demonstrado aqui na imagem A e B. Posteriormente, após a leitura das DRL, as árvores foram abatidas. Nós utilizamos 3 árvores para essa finalidade, conforme estabelece, né, o mínimo necessário pela norma ASTM D5536. A partir das árvores abatidas, nós obtivemos toretes medindo 1,5 metro de comprimento, dos quais foram retirados o cerne foram retirados, né, o alburno e a medula, mantendo apenas a madeira de cerne. Esses blocos, né, que foram produzidos foram desdobrados novamente para obtenção de corpos de prova com dimensões de 2,5 de 2,5 por 10 para determinação da densidade básica e parâmetros de contração. Os parâmetros de contração foram a contração radial, tangencial, longitudinal e volumétrica, e também foi obtido o coeficiente de anisotropia pela relação, né, entre a contração tangencial e a contração radial. Esses dados foram obtidos segundo, né, a norma ASTM D143. Os dados obtidos, então, foram submetidos, né, ao teste de Fischer e, na sequência, teste de Tukey, principalmente para a leitura de DRL. Os dados de densidade e leitura de DRL foram organizados em uma matriz, na qual a variável dependente são as propriedades físicas da madeira e a variável independente as leituras de deformações residuais longitudinais. Esses dados posteriormente foram submetidos, né, à análise de regressão linear pelos mínimos quadrados parciais. Todos os testes estatísticos e procedimentos foram realizados com uma probabilidade de 95%. Os modelos obtidos foram selecionados pela significância dos coeficientes, pelos maiores valores de coeficiente de determinação e pelos menores valores de erro padrão da estimativa. Então, como primeiro resultado, nós observamos aqui o mogno africano com os maiores valores de deformação residual longitudinal, seguido de freijó, paricá e teca. Dentre as espécies analisadas, o mogno apresentou a maior, né, DRL. Isso pode ser explicado provavelmente pela maior exposição da copa das árvores, né, a radiação solar e também a ação de ventos, que pode ter gerado mais mais tensões de crescimento e, consequentemente, mais deformações residuais longitudinais. Na sequência, os demais valores, né, principalmente paricá e teca, diferiram, né, do mogno, mas a gente tem que destacar, assim como para o freijó também, que nós tivemos uma grande variabilidade, né, na obtenção das leituras. Isso aí pode também estar explicado, né, pode ser explicado pela variabilidade genética das árvores, tendo em vista que todas elas foram obtidas a partir de mudas seminais. Aqui nós temos alguns dados, né, relacionados aos modelos obtidos. A gente dá destaque aqui principalmente aos modelos obtidos entre as correlações de DRL e contração radial, contração tangencial e coeficiente de anisotropia, sendo o maior R2 obtido para contração radial, o segundo maior, né, para coeficiente de anisotropia, e o terceiro para contração tangencial. E foram os únicos modelos que apresentaram significância, né, dos coeficientes. Os demais não tiveram significância. Então aqui nós temos os modelos, né, para obtenção da densidade básica. A gente consegue ver grande dispersão, né, desses dados ao longo de todas as leituras de DRL. Isso pode ser explicado também pela diferença de densidade entre as espécies e o valor de R2 muito baixo aqui, né? Na sequência também,
Aqui o modelo de regressão obtido entre DRL e contração longitudinal, as mesmas características, né? Principalmente aqui para a madeira de Paricá, que apresentou a maior dispersão, né? Com DRLs variando entre 0,04 e 0,06 milímetros. Aqui na sequência nós vamos ter os melhores, né, modelos, o melhor modelo, né, entre todos os avaliados, que é a contração radial e a DRL. A gente observa o melhor ajuste e distribuição dessas contrações ao longo da DRL, né? Então isso indica que um parâmetro de heterocedaticidade, ou seja, os resíduos foram distribuídos de forma aleatória. Aqui o modelo, né, com o terceiro menor coeficiente de determinação, é praticamente um modelo linear, né, exceto pelo fato do, novamente aqui, o Paricá ter apresentado uma dispersão maior em valores acima de 0,05 milímetros. Aqui ao final, né, nós temos as contrações volumétricas com menor valor, né, em relação ao tangencial, também destaque ao Paricá e a Teca, né, com maior dispersão abaixo de 0,02 e o Paricá acima de 0,05. E por fim, em relação ao coeficiente de anisotropia, nós verificamos, né, que apenas aí o mogno africano apresentou uma maior dispersão. Isso pode ser decorrente das maiores deformações residuais longitudinais, ou seja, uma madeira que apresenta maior diferença, né, entre as contrações obtidas no plano tangencial em relação ao plano radial, ou seja, ela é uma madeira mais anisotrópica do que as demais, né? Ou seja, menos estável e pode estar sujeita, aí, por exemplo, a rachaduras, empenamentos em suas aplicações ou durante o processo de secagem. Então, como considerações finais, a gente evidenciou, né, que as árvores cultivadas no sistema agroflorestal apresentaram características desejáveis para a produção né, de madeiras tropicais para aplicações moveleiras e estruturais, principalmente para mogno africano, freijó e teca. Essas árvores com idades próximas de 20 anos, né, tenderam a não sofrer muita influência das tensões de crescimento nas propriedades físicas da madeira, principalmente, né, em relação às madeiras que apresentaram menor DRL, que são aí o Paricá, o freijó e a teca. E essas características indicam que as madeiras produzidas no sistema agroflorestal podem apresentar características iguais, né, ou superiores para usos em aplicação de madeira sólida, né, na forma de móveis, na forma de estruturas, decks, entre outras aplicações. Na forma de painéis de madeira, né, no caso do Paricá, que é uma madeira de menor densidade. Então seriam essas conclusões ou considerações finais. Aqui nós temos algumas referências, né, que foram utilizadas para a elaboração desse trabalho. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Rondônia pela disponibilização da infraestrutura, né, e recursos humanos, ao Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal por propiciar condições, né, para o desenvolvimento desse trabalho, e também ao Grupo de Pesquisa em Engenharia de Materiais Lignocelulósicos, né, dos quais os autores apresentados inicialmente fazem parte, e, né, é o ambiente que a gente trabalha para o desenvolvimento de estudos nesse sentido, né, em relação à madeira para o estado de Rondônia e Amazônia.